Saindo agora do Senado, uma terça-feira muito agitada, são 22h50, faltando 10 minutos para as 11 horas da noite dessa terça-feira. E aproveitei muito hoje, a sessão foi até quase 9 horas, gente, para falar mais uma vez sobre a indignação contra o Supremo Tribunal Federal ter voltado a pautar a questão da liberação do uso de drogas em nosso país. Fiz um discurso muito firme com relação a essa questão da interferência. As pessoas, eu tenho andado na rua, têm reclamado, e com razão, que o Supremo tem invadido as nossas competências, que tem tomado decisões sozinho, tem feito ativismo judicial com muita força. E eu coloquei que nós temos que agir como grupo, né, como parlamento, que a gente tem que dar resposta dentro da lei, mostrando que a gente não aceita mais isso. Porque olha o absurdo que é isso. Você liberar a pessoa carregar 20 e poucas gramas de maconha, não interessa a quantidade. Comprou aonde? Então o traficante também não é criminoso. Nós já fizemos 2 leis sobre esse assunto, vamos fazer uma nova lei para poder impedir, dizer claramente que nós não concordamos com droga, não concordamos com aborto. É o meu posicionamento muito claro, de vários senadores. Olha, de cada 10 brasileiros, 9 não querem aborto em nosso país. E o Supremo insistindo nessa história de desrespeitar o parlamento, de julgar. O ativismo judicial é um negócio muito prejudicial. O que é ativismo judicial? É aquela história de que a Constituição diz que o judiciário tem que responder e eles entendem que fazem leis. A tal da hermenêutica, que é o entendimento da lei. Está escrito lá uma coisa, não pode. Ah, mas o momento é outro, o tempo é outro, e por aí vai nessa história toda. Então fiz um discurso, me juntei a outros senadores na nossa indignação contra essa interferência do STF no parlamento. A gente tem que agir. As pessoas têm falado mesmo, o Senado está enfraquecido. Infelizmente, sou obrigado a concordar, mas não é por falta da gente falar, de agir. A gente precisa agir como um corpo, como grupo nessa história toda. Também me manifestei muito sobre a questão de um projeto que entrei hoje com relação à exploração sexual no Brasil. O Brasil é um país, é um problema. No mundo lá fora, hoje, muita gente sai do Brasil para ser explorada, acaba caindo em armadilhas de gangues e máfias internacionais. Foi um dia de muitos debates, mas um dia muito produtivo, né? Apesar de saindo essa hora, estamos cumprindo bem aquilo que eu entendo como o melhor trabalho para nós, para a responsabilidade, né? Outra questão, essa história da contribuição sindical. Gente, olha que absurdo isso. A pessoa poder ser taxada pelo sindicato, né? Obrigatoriamente tem que ir lá para poder dizer que não quer ser representado pelo sindicato. Isso é um absurdo. O sindicato, para cobrar, tinha que a pessoa assinar uma autorização. Não é isso. Então nós vamos ter que fazer outra vez ou uma lei sobre esse assunto para dizer que não, que a pessoa é livre, que o sindicato, ele tem que, obrigatoriamente, a pessoa tem que concordar. Não é descontar automaticamente do salário. O próprio Supremo, que já no passado disse que era inconstitucional essa taxa, é uma insegurança jurídica absurda em nosso país. Sabe? E é o parlamento que tem que cuidar disso. A gente tem que, agir. E a gente tem falado, eu tenho buscado, outros senadores também têm falado sobre isso, sobre essa nossa indignação de dizer, olha, está na hora de parar com isso, né? O país tem que ter um rumo, não dá para ficar indo e voltando. Isso gera insegurança em todos nós, né? E tem que ficar refazendo todo um trabalho, sinceramente, não dá certo. Mas quero colocar para vocês, abrir meu coração sobre esse assunto, porque a gente às vezes se sente até meio impotente, porque a gente é gente que foi para a rua pedir voto, a gente que tem a responsabilidade de representar e vem numa canetada e muda a coisa toda, né? Isso aí, sinceramente, tem que se colocar com clareza, mas não dá para ser né? Um sozinho não vai conseguir fazer absolutamente nada. Mas era para dar o meu boa noite a vocês, dar um resumo do dia e dizer das coisas. Pelo menos tivemos o projeto que permite aí 1% das loterias a mais como fundo de proteção contra catástrofes, né? Tanta gente morrendo, tanto problema no país, falta prevenção. E a gente precisa trabalhar isso nas defesas civis, precisa trabalhar isso junto da população nos estados. Belo Horizonte tem um caso, eu cito sempre, um caso muito interessante, lá no Morro das Pedras, na região oeste, 2001, 2002, eu era repórter,
acompanhei uma tragédia, 8 pessoas da mesma família, né, um menino soterrado que o bombeiro tirou, depois a criança voltou a ser soterrada lá. Eu não me esqueço nunca. E depois daquela tragédia, Belo Horizonte começou um grande programa de prevenção, que é treinamento de voluntários nos morros, nos aglomerados, leitura meteorológica, né, ação rápida da prefeitura, e graças a Deus nunca tivemos mais morte na cidade informal, como a gente chama as vilas aglomeradas. Então eu gosto muito de trabalhar prevenção. Essa é a minha visão. E esse fundo que nós estamos fortalecendo vai servir exatamente para isso, para que a gente possa dar prevenção ao país na questão das tragédias, ok? Voltem a mandar suas perguntas, pessoal. Manda pergunta para a gente, eu vou respondendo sempre à medida que vamos tendo tempo. Eu vou colocando aqui as respostas de todos vocês. Meu abraço aí a Montes Claros, ao Marcelo Oliveira, meu muito obrigado, né? Obrigado a todos que estão mandando aqui as suas mensagens, acompanhando. Olha, impeachment de ministro supremo, gente, já expliquei para vocês, não tem como fazer isso quando se toma uma decisão. Nós temos que criar leis novas. Onde há um vácuo, eles podem agir. Só se faz isso quando há um crime, cometimento de algo fora da lei, que não é o caso. A gente discorda, é uma invasão, mas não está na lei. Então a gente precisa criar isso. Gerou-se muito essa coisa que o Supremo, que o Senado que pode fazer o impeachment de ministro. Gente, impeachment de ministro é a coisa mais difícil do mundo. Não tem como a gente fazer isso da maneira como as pessoas acham. Isso foi uma mentira que acabou, né, se tornando uma meia-verdade e enganou muita gente. Eu sou franco. Eu poderia estar falando que é isso mesmo, vamos fazer impeachment. Não tem como fazer. A gente tem que ir para a guerra para ganhar, para vencer a guerra. E eu já falei para vocês, meu negócio é solução. Ou a gente resolve o problema, ou então a gente não fica enganando as pessoas, né? Vamos fazer a coisa certa, da maneira correta. Minha vida toda foi assim, no jornalismo foi assim, minha vida inteira eu sempre me pautei em falar para as pessoas o meu posicionamento, que elas precisam ouvir. Não é para ficar ganhando aplauso ainda, mas eu sou sincero nisso. E agradeço a vocês, obrigado, viu, de coração pela confiança sempre, e estamos firmes aqui, não vamos desistir não. Nós estamos aqui para representar Minas Gerais, as pessoas, defender os interesses do nosso estado, do nosso Brasil. Um abraço a vocês aí, meu boa noite, bom descanso. Amanhã nós voltamos a falar, se Deus quiser. Deus abençoe a todos, gente.